investimento em jogos vídeo ultrapassa o dos filmes de Hollywood. É a nova dependência que também atinge muitos jovens portugueses. Noutros países já há casos de morte. Na China, realizou-se o primeiro funeral online. As luzes que estão acesas são o pequeno sinal. Do outro lado há um jogador. Está esquecido no anonimato das quatro paredes. Neste início de séculos, há internet para jogar em rede. O jogo é um ponto de encontro a qualquer hora do dia ou da noite. A finalizar filosofia em Lisboa, com 24 anos, o Frederico é um jogador, um hardcore gamer. Seriously, the Terminator is trying to terminate me. O Frederico joga World of Warcraft, um jogo de massa onde na internet se cruzam milhares de pessoas na exploração de um novo mundo. Através das personagens virtuais, criadas para jogar, conversam e resolvem problemas reais. Em equipa, a Guild, este jogo funciona como uma comunidade. À volta do computador, a Guild do Frederico junta 70 pessoas pela noite dentro. Por trás destas personagens está o mais variado das pessoas, na maioria dos casos eu nem sequer conheço, isto é, nem sequer por fotos, conheço de os ver aqui, mas varia as idades, varia as nacionalidades, desde da Arábia Saudita, suecos, noruegueses, finlandeses, tudo um pouco, tudo um pouco. As personagens são o outro lado do espelho dos jogadores. Neste mundo fantástico, escolhem o seu aspecto físico, a sua espécie, profissão e capacidades. Com cenários graficamente pormenorizados, o World of Warcraft demorou 4 anos a ser criado pela Blizzard. Viver neste mundo do fantástico tem um preço. Em Portugal, o jogo custa 30 € e todos os meses os jogadores pagam 10 € para entrar nos servidores da Blizzard. Em todo o mundo há mais de 6 milhões de jogadores. Um jogo líder de mercado, apesar dos resultados trágicos na China. Esta é a única imagem disponível do funeral online de uma rapariga chinesa com o nickname de Snowly. Morreu à frente do computador com um problema de saúde depois de jogar vários dias consecutivos World of Warcraft. Em novembro passado, a agência noticiosa chinesa noticiou ainda a morte de um outro jogador. A parte complicada no mau uso da internet é a pessoa tomar como real aquilo que é virtual. E aqui, nomeadamente na população jovem, porque nós referimos a população mais jovem, na população jovem, esta ausência de crítica e a ausência de separação entre o que é real e o que é virtual pode provocar danos muito violentos. É da forma mais inocente que os jogos eletrónicos entram em casa. Nas lojas, a variedade e a quantidade revelam-se no brilho do olhar dos mais pequenos. O António joga desde os 4 anos e para ele é natural procurar e escolher mais um jogo. Jogar é uma maneira de passar o tempo com os amigos. Compra-se um jogo como se compra uma bola de futebol, para brincar, sem olhar aos preços que fazem justiça aos crescentes lucros da indústria dos jogos. Esta é a geração dos jogos eletrónicos. Os jogos são como outras atividades lúdicas que desde sempre deram a possibilidade de fugir à rotina. Por isso, concorrem com a escola. Entre o real e o virtual, o Gonçalo, com 14 anos, tem sido um bom aluno. Uma coisa tão apelativa que faz com que jovens de todo o mundo, do campo, da cidade, de zonas tão diversas, invistam de uma forma tão radical, deve ter alguma coisa que a escola não conseguiu ainda descobrir. E são princípios pedagógicos. De facto, há princípios pedagógicos que estão no jogo e que faz com que as pessoas sintam a vontade de jogar. Por exemplo, os mecanismos de recompensa. Os computadores são uma ferramenta essencial para quem estuda e são os jogos que iniciam os rapazes e as raparigas nas novas tecnologias. Como é que tu coordenas o jogo com os teus estudos e na tua vida do dia-a-dia? Mas eu não sou grande apreciador de estudo, portanto, isso de estudo não é grande problema. Os estudos não atrapalham os jogos. O Gonçalo joga 1 ou 2 horas, não sabe precisar. Passa ainda algum tempo no computador a conversar com os amigos. No final do ano, as notas da escola desceram. Pelo jogo tenho uma motivação que não tem, efetivamente, se calhar pelos estudos, não é?
Se calhar retira-lhe um bocadinho de tempo, sim. O equilíbrio não é fácil, nunca é, mesmo quando se trata de jogar a bola com os amigos. A diferença é que os jogos e o computador estão dentro de casa, à mão. Tu gostavas de ser jogador profissional? Eu gostava, mas é bastante difícil, porque há pessoas que me ganham assim uma facilidade incrível, mas para já limito-me a treinar, faço isto como para diversão, para já. Se por acaso conseguir ganhar torneios e se surgirem propostas boas, se calhar talvez aí tenho que pensar sobre o assunto. Por exemplo, isto é um mapa, depois está aqui os nomes de jogadores, quem é que mandava uma granada em X tempo para X sítio, o jogador em causa, a posição por onde tem que mandar tudo, estava aqui tudo definido, tudo por passos. Está aqui, por exemplo, o lifter, que tem que ir mandar uma flash à B, que é o bomb site B, onde se planta a bomba, e fura uma parede. O João é o capitão da melhor equipa portuguesa de Counter-Strike, um jogo de shooting map, ou seja, de estratégia, tiros e armas. Só que se chama headshot, quando aparece a cabecinha ali. Chega a jogar 8 horas por dia. Foi mesmo para a cabeça. Em vésperas de campeonatos, os Exotic Island, com idades entre os 19 e os 21 anos, encontram-se no mesmo espaço físico para jogar em conjunto. Formam uma equipa de 5 jogadores. Do outro lado da linha estão mais 5 jogadores e só assim podem treinar Counter-Strike. São 2 equipas, uma de terroristas e outra de contra-terroristas, que tentam aniquilar-se mutuamente dentro de um mapa do jogo. O treino dia-a-dia é o mais importante, nós estamos sempre a evoluir, todos os dias, sempre a treinar coisas novas, sempre a estudar equipas estrangeiras para conhecermos bem o tipo de jogo deles, porque na Europa o estilo de jogo varia de país para país, na Coreia também é diferente, jogam de outra maneira, na América de outra maneira também, e uma pessoa convém conhecer todos os estilos de jogo de cada equipa, que é para depois, quando tivermos o confronto, estamos a contar com tudo. Para chegar a Bercy, em Paris, os Exotic Island participaram nas qualificativas organizadas em Portugal e venceram. Este ano, Bercy foi o lugar escolhido para a Electronic Sports World Cup, um dos 3 campeonatos do mundo dos jogos eletrónicos. O primeiro foi há 4 anos. Os campeonatos, no fundo, são locais físicos, onde se cultiva uma determinada estética, uma estética ligada ao espetáculo, certamente, mas que também, onde as pessoas se contactam fisicamente, se contactam face a face. Porque quem joga procura reconhecimento, e o reconhecimento é tanto melhor quanto mais real ele for. Em Bercy, os Exotic Island são mais uma equipa de Counter-Strike, o jogo rei dos 6 em competição. 700 participantes de 53 países, 400 computadores, 10 km de cabo de rede, $400 mil de prize money são os grandes números deste encontro mundial organizado e patrocinado pela indústria dos jogos. Games is all over the place. It's on laptops, it's on desktops, it's on consoles, it's on mobile phones. So you see how the industry really believes. As a testimonial of this fact, companies that were doing only business PCs are now getting into the gaming space, because there is a lucrative business for them as well. Os lucros da indústria dos jogos são crescentes. Há 3 anos chegaram aos $20 bilhões. Esta deixou de ser uma brincadeira de crianças. Nestes campeonatos, a indústria anota as necessidades dos jogadores, porque são eles que ditam e exigem os avanços da tecnologia. Vai! Vamos lá, os gajos, meu! Eu dou armas! Calma, que eles vão se mostrar! Uma pessoa fica ali, parece não, mas em frente ao computador, e a tentar ler o jogo do inimigo, a ler o nosso jogo. Não sei, a pressão de estar a jogar nestes torneios, isso tudo desgasta fisicamente. Uma pessoa chega ao fim do dia, que é mesmo, prontinho para ir para a cama. Os jogos são promovidos nestas competições como um desporto, pouco físico, mais tático e mental. No segundo dia cai o pano e revelam-se os olhos pintados e as unhas arranjadas.
As raparigas só jogam Counter-Strike. Portugal está representado pelas Excel da Archangels. Têm entre 19 e 25 anos, com filhos, estudos e trabalho, tentam conciliar o jogo e o dia-a-dia. Nós neste momento estamos num clube que é registado, está registado como sendo clube, por isso teoricamente somos profissionais. Só que em Portugal estes jogos não são levados a sério, então não somos considerados profissionais, é um passatempo amador, basicamente. No resto do mundo há países que levam esta modalidade a sério, em que os jogadores são profissionais. Por exemplo, a Suécia. Há salários e as equipas de Counter-Strike não são o grupo de amigos. Fazem parte de empresas que só contratam os vencedores. Na China, os jogadores encaram os desportos eletrónicos como uma carreira profissional e chegam a treinar 12 horas por dia, como quem cumpre o seu horário de trabalho. É destes países que vêm as melhores equipas. Já tem patrocínio forte, a gente ganha salário para jogar, tem contrato e tal. E a gente treina 5 horas por dia, que é o que o contrato manda. E é isso, a gente ganha salário, vai para todos os campeonatos, tudo que o patrocinador quiser, a gente tem que fazer. No Brasil, recebem mais de 500 euros por mês. O mais novo da equipa tem 16 anos, a idade mínima para estar neste campeonato. A equipa Made in Brazil ganhou em Counter-Strike. A nossa preocupação não é à volta daquilo que é a profissão do programador ou da pessoa que é profissional de computador, é da pessoa que, tendo outra atividade, faz dano à sua atividade, faz dano à sua pessoa, faz dano à sua família, mercê dessa relação de exclusividade que é, por assim dizer, supérflua, não é a essência da sua vida. Há momentos em que o envolvimento com o jogo é tão grande que se perde a noção de tempo e de espaço. Agora o Frederico já encontra tempo para brincar com o Quake. Joga World of Warcraft há 1 ano e meio e durante este período houve momentos em que não o levava a passear. Agora tenta conciliar o Quake e o resto da sua vida com o jogo. Mesmo assim, ao fim do dia, exatamente às 6 da tarde, tem um compromisso com a sua guild, os Balance. A saúde do Frederico preocupa a mãe. Acordo tarde, 3, 4 da manhã, ou eu também me deito tarde por sistema, e ele está agarrado ao jogo. E aí eu digo-lhe, paras, eu desligo o quadro. Já alguma vez desligou o quadro? Já. E ele compreendeu, só que ele depois consegue me dar a volta, e eu cá por ligar o quadro. Às 6 da tarde está à frente do computador e em dias que considera excepcionais, só para 12 horas depois. No World of Warcraft, classifica-se entre os melhores. O equilíbrio com a vida familiar, a namorada e os estudos já teve piores dias. O que faz o Frederico continuar a jogar é o estatuto que alcançou dentro do jogo. É um popstar procurado por outros para ser aplaudido e para dar os truques da sua personagem. Para trás ficam os momentos em que perdeu o controle. Perder o controle é quando tu te abstrais de toda a tua vida real e projetas toda a tua vida em função do jogo. Isso é perder o controle. É quando tu nem sequer te alimentas corretamente só para jogar. Quando a tua namorada te convida para sair e tu dizes não podes porque tens de jogar. Quando os teus pais te convidam para sair e dizes não podes porque tens de jogar. Quando tu deixas de ir às aulas porque tens de jogar. Quando tu vais para a cama, sonhas com o jogo, acordas a pensar no jogo, dormes 4, 5 horas por dia porque tens que vir para o jogo. Isso é quando tu perdes o controle. O Frederico deixou de jantar à mesa quando o jogo orientava a sua vida. Os hábitos não mudaram muito, mas agora tem cuidado com o que come e faz um esforço para descansar. Reconhece que comer bem e dormir melhora o rendimento no jogo. E como os Balance querem ser os melhores do mundo, todos os esforços são poucos. De domingo a quinta, tem este compromisso de estar à frente do jogo 6, 7, 8 horas pela noite dentro. A quarta é um dos dias guardados para os ataques combinados pela equipa. Mas ao fim de semana, os Balance estipularam folga para os seus jogadores e o Frederico vai dançar salsa com a namorada. Os jogadores revelam-se no conforto do seu quarto. Nasceram e cresceram com os jogos eletrónicos. São cada vez mais e mais novos. São milhões em todo o mundo.